Então hoje a ideia é discutir a desigualdade de Harnack que a gente utilizou na aula passada para provar o princípio do máximo para equações parabólicas, né? As equações elípticas também têm uma versão do teorema de Harnack que acaba também sendo a versão de variáveis complexas, né, para funções harmônicas, e lá acaba tendo uma demonstração mais geométrica. Mas o princípio do máximo para equações elípticas a gente não deduziu da desigualdade de Harnack. Nós usamos o lema de Hopf, né? Aí para equações parabólicas a gente usou o princípio do máximo que a gente demonstrou forte segue facilmente do princípio fraco. O princípio fraco é bem simples de demonstrar e o princípio forte segue da desigualdade de Harnack e do princípio fraco do máximo de uma maneira bem intuitiva, né? Bem simples, inclusive a gente fez na aula passada, que se uma subsolution assume o, o máximo no interior, num ponto x0 interior, então no nível até aquele nível ela deve ser constante, né? E a gente usou essa desigualdade aqui de Harnack que afirmava o seguinte, né? Que se U é C2,1, então C2,1 significa duas derivadas em relação à variável x, uma derivada em relação à variável t, né? Então a nossa U aqui, a U é uma U de xt, então duas vezes diferenciável em relação a x, uma vez em relação a t, continuamente diferenciável, né? E o U, t, é o U cartesiano do 0t, aquele espécie de cilindro, né? E o U contido em Rn, aberto, limitado e suave, fronteira suave. Bom, aqui não precisa de fronteira suave nesse teorema, mas a gente sempre que precisa acaba adicionando essa hipótese. Bom, o princípio de Harnack diz o seguinte: então, se a U tem essa suavidade e ela é uma solução de UT mais LU igual a zero da equação homogênea positiva, tá, em U de T, então, para todo V, né, fortemente contido em U, conexo, e para cada T1 menor do que T2, né, entre 0 e T, existe uma constante C que depende, né, do V, do T1, T2 e dos coeficientes de L, tal que o sup da U em V no tempo T1 é menor ou igual ao ínfimo, essa constante C vezes o ínfimo da U, nesse conjunto V no tempo futuro T2. Então a gente faz uma estimativa da função U nesse conjunto V, nesse abertinho V dentro do domínio. Na verdade, nós temos ali um pedacinho do cilindro, né? Temos o cilindro T, temos ali um outro cilindro. Então, esse V dentro de U, com T1, T2, forma um outro cilindro ali dentro, né? Então, se a gente tiver um nível abaixo, a gente consegue estimar pelo nível acima dentro desse conjunto V. E esse V é arbitrário. A gente pode pensar informalmente, né, que se ela então é uma solução dessa equação homogênea, então ela não oscila muito, né? Tá, quando o tempo passa, ela vai oscilar, mas ela tem um controle ali, né? Ok? Então, a demonstração tem dois aspectos. O primeiro aspecto é intuitivo, diria até que um pouco geométrico. Que aspecto é esse? A gente pega esse conjunto V, tá? Então, uma das ideias para demonstrar isso é bem intuitivo. Então, vamos só fazer aqui um desenho. Então, tem uma parte intuitiva e uma parte técnica, tá? E nós vamos fazer a parte intuitiva com mais detalhes e a parte técnica vou omitir algumas partes, porque senão nós vamos ficar aqui até a aula vai durar muitas horas, né? Então, para não se alongar muito, a parte técnica a gente faz com menos precisão e você pode verificar as contas depois em casa com auxílio do livro. Então, a ideia qual é? A ideia é aqui está o U.
Então, para todo V aqui dentro, nós vamos fazer uma estimativa e, a princípio, como esse V é conexo, por hipótese, né? Uma das nossas hipóteses é conexo, que esse V é conexo. Tanto que no princípio forte do máximo a gente assume que o U é conexo, né? Então eu vou, no primeiro momento, supor que esse V é uma bolinha aqui, uma bola aberta. Então, se eu pegar o nível T1 e o nível T2 acima, nós temos aqui então uma espécie de cilindro dentro do T. O T seria esse coisa maior aqui, né? Tá? Então nós temos aqui dentro uma espécie de um pedacinho aqui. Estou fazendo aqui de azul, que seria o V. Então esse azulzinho seria o V cartesiano T1, T2. Tá, então é aqui que nós vamos fazer a estimativa da U. Fixa T1, fixa T2. Dessa forma, né? T1 menor do que T2. Então a ideia é intuitiva. No seguinte sentido, que a gente pode pegar então uma função corte, uma cut-off, e localizar ela nesse conjunto, nesse cilindro V, ok? Usar o operador L e essa hipótese e fazer estimativas e tentar obter o resultado. Essa é a ideia intuitiva, tá? A parte técnica que fazer essas estimativas não é tão imediato. Então a gente precisa algumas ideias aqui vai aparecer assim de maneira não tão intuitiva, é claro, né? Essa demonstração está bem feita, bem colocada, então o pessoal foi fazendo, foi refinando e chegou numa demonstração melhor com algumas partes técnicas e nem sempre é tão intuitiva essa parte técnica, tá? Então vamos lá. Ora, então o primeiro passo é o seguinte, a U, vamos começar fazendo uma simplificação, duas na verdade. A primeira é que o livro ele cita algumas referências para estudar o caso geral, mas aqui vamos resumir ao caso onde o L de U só tem os coeficientes A e J. Tá? Ou seja, os BIs são identicamente nulos e o C também. Só para facilitar os argumentos. Então essa é a primeira simplificação. A segunda a gente suponha que a U é estritamente maior do que zero. Porque se a U for maior ou igual do que zero, a gente faz o argumento para U mais epsilon. E aí o sup da U é menor ou igual do que o sup de U mais epsilon. E aí faz o epsilon tender a zero. Então, a gente pode supor que o U é estritamente maior do que zero. A nossa hipótese é que U é maior ou igual a zero. Tá? Bom, então, nas estimativas, no decorrer das nossas contas, vai ficar mais claro o porquê desse passo que eu vou fazer agora. Olha só, então, por que eu não vou trabalhar diretamente com a U? Então, se a U é maior do que zero, eu posso definir isso daqui, né? A U é maior do que zero em UT barra, o T, né? Então, eu vou definir a função V como sendo o logaritmo da U, definida então em UT. A gente vai fazer as contas daqui a pouco e vai ficar claro porque que eu estou fazendo esse truque, né? Tá? Para facilitar, vai ajudar na estimativa. Depois a gente faz uma exponencial lá e volta para U. Ok? Então essa é o primeiro truque que aparece aqui. Então U é estritamente positiva, então log de U bem definido
Então está bem definida a função v. V é uma função de x e de t, tá? Agora aqui vem uma parte técnica, que é o seguinte, ó. Se eu pegar v, derivar em função de t, vou colocar aqui, isso vai ficar igual, vou colocar a resposta e já explico. A soma do i j de 1 até n, a i j, v xi, xj, então a derivada de v em relação a x e xj, mais a i j, acho que eu vou distribuir aqui a soma também, mais a soma i j de 1 até n, a i j, v xi, v xj, tá? Isso aqui, no primeiro momento, assusta, né? Porque não parece ser tão claro isso, né? Tá? E não é uma derivação direto. Eu vou começar com muitas ideias aqui hoje, as contas, para a gente não ficar 3 horas aqui, né, fazendo a demonstração. Eu vou começar e vou deixar para vocês terminarem as ideias, tá? Então eu vou fazer aqui no rascunho. O que a gente vai usar para fazer? Então eu vou colocar aqui, ó, verifique. Eu vou começar aqui no canto. Bom, olha só. Então a gente começa por um lado. A v é uma função de xt que é igual a log de u de xt, ok? Se a gente derivar então em relação a t, a v de xt, ou seja, fixa o x, então isso aqui fica 1 sobre u de xt, u é estritamente positiva, então isso aqui está bem definido, vezes a derivada, né, o t xt, ok? Mas uma hipótese nossa é que o L, nós estamos simplificando no caso que o L é dado dessa forma aqui. Opa. O L tem essa simplificamos ele aqui dessa forma, ok? E uma hipótese do teorema é que, olha lá, ó, o t, então vou fazer aqui de azul, ó, o t mais LU igual a zero. Então o t é igual a menos L de U. Mas uma vez que o L é dado por esse aspecto, o t é dado por essa expressão aqui, né? L tem esse aspecto, então vai ficar a soma AIJ, o XI, XJ. Então aqui, voltando para cá, nós temos então, aqui é vezes, tá? Não é menos não. Vou deixar assim. Então aqui isso vai ficar igual 1 sobre o xt, soma AIJ, o XI, XJ. Tá? Aí por outro lado, se você derivar o logaritmo de U em relação a XI, XJ, isso vai ficar então, ó, 1 sobre o xt vezes, vou derivar primeiro em relação a xi, o xi, e agora tem um xj aqui embaixo. Agora eu vou derivar em relação a xj. Se você derivar em relação a xj, vai ficar, vou colocar aqui embaixo, ó. Aí você tem uma regra do produto aqui, só que você tem o u aqui embaixo, fica o u a menos 1, então, né? Então fica menos u xt elevado a menos 2, derivada do primeiro, aí vezes o xj, então derivei só esse daqui, ó, em relação a xj, só esse amarelo.
Então, derivado do primeiro, mais o primeiro sem derivar, 1 sobre o xt, e agora a derivada do xj, o xi, xj, tá? Aí você pode cortar aqui o, esse 1 sobre, colocar em evidência aqui, na verdade, esse 1 sobre o xt, e olha só se você olhar para cá, então, porque ó, aqui esse aqui, o v que está aqui dentro, ó, é o logaritmo de u xi xj, que vai dar esse termo aqui. Aqui dentro, aí você faz o mesmo argumento agora, você deriva o log, se você derivar aqui, né, o log de u em relação a xi, isso vai ficar isso que está aqui dentro, né? 1 sobre u xt vezes u xi. E xj parecido. E é o que aparece aqui, ó. Então aqui você tem o log de u xi. Tá certo? Aí você continua as contas, coloca tudo em ordem aí e você vai ver que essa igualdade vale. Ou seja, você verifica que essa igualdade aqui é verdadeira, tá? Eu consegui vindo da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda. Então eu desenvolvo de um lado, desenvolvo do outro e vê que é igual. No fundo, tá certo? Então continua as contas depois aí para verificar que essa igualdade aqui vale. Bom, então tá. Uma vez que a gente fez isso, agora eu vou tentar explicar por que eu estou fazendo isso antes de fazer. É o seguinte, aqui eu vou criar uma cutoff. Só que não é simplesmente pegar uma função que se cutoff multiplicar pela u ou pela v, né? Eu ainda preciso fazer mais alguns ajustes lá. E aí, essa cutoff que eu vou pegar aqui, ela vai ser positiva, devido ao fato de que o u é positivo, tá? Então, e para mim provar isso, eu vou fazer um argumento por absurdo, e essa é a parte técnica. Então, vou supor que essa cutoff tem um mínimo, é negativo, então ela vai ter um mínimo, um mínimo, né, negativo, e vou chegar numa contradição. E a contradição vai ser nas estimativas que surge quando eu desenvolvo a segunda derivada da v de t, a derivada vt. Por isso que eu estou fazendo essa conta aqui, tá? Mas eu quero deixar a parte técnica mais de lado e quero só discutir primeiro as coisas gerais. Então, escrevo v de t dessa forma e quebro em duas partes. Então, chamo essa parte aqui de w e essa parte aqui de w2. Então, eu estou escrevendo v de t igual a w mais w2. Tá? Então, o de w é essa soma do vxi, vxj, e o w2 é a soma do w é vxi, xj, e w2 é vxi, vxj, né? Essa soma com a ij. Tá. Então, vamos derivar agora vt em relação às variáveis espaciais. Como eu já estou usando x e xj aqui, então eu vou usar xk, xl. Tá? Então, o que acontece quando eu faço aqui? Ó, a expressão do vt está aqui, em cima. Então, quando eu derivo essa expressão em relação a xk, xl, o vt, eu obtenho, então, ó, primeiro eu vou deixar aqui parado, w, xk, xl, aqui mais, vou colocar a resposta e a gente discute, porque quando eu derivar aqui, eu vou ter que fazer a regra do produto, só que eu estou derivando duas vezes.
Então vamos olha só para essa parte aqui, derivar essa parte aqui de azul. Vamos só pensar um pouquinho antes de fazer a conta. Então, se eu derivar em relação a xk, eu vou ter que fazer primeiro uma regra do produto. Derivada do primeiro vezes a derivada do segundo, tá? E aí então a gente tem aqui a regra quando a gente derivar aqui, nós teremos então a derivada, a regra do produto, uma vez, derivada do vxi em relação e depois vxj, e depois deriva de novo, né? E aí, quando a gente deriva isso daqui, aí nós teremos... Não, tranquilo. Aqui nós teremos, ó, derivadas então de ordem 4, depois 3 e depois 2. Tá? Porque nós já tem derivada 2, nós vamos derivar mais em relação a xk e xl. Se a gente separar então as derivadas de ordem maiores, nós teremos então mais a soma do i j de 1 até n a i j. Então, ó, v xi, xk, xl e depois vxj. Então, essa é as derivadas mistas, né? Mais o ponto de suavidade e tudo, né? Tá? Mas a gente teria o outro termo duas vezes a i j. Aí teria duas para cada. Xi, xk, v, xj. Vou escrever, vou tirar essa soma. Posso colocar tudo dentro da mesma soma aqui. Então, mais 2AIJ V XI XK V XJ XL. Então, esses são os termos de ordem 4. Eu vou colocar mais R, que seria aqui os termos de ordem... Vou colocar assim, de ordem menor. Ok? Então, esse R vai ser um resto. E esse resto, nós podemos fazer uma estimativa. O que vai aparecer aqui? Esse ANA e gradiente. Então a gente com x com epsilon consegue fazer uma estimativa do tipo d2u ao quadrado mais uma constante dv ao quadrado mais c. Aqui é c, é v e não c, né? Tudo bem essa passagem? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Tá? Então, a princípio nós estamos fazendo um monte de conta e baseado na ideia é a gente estimar essas derivadas dessa v. Tá. Por outro lado, vamos olhar para o W. O W é igual a soma, vou colocar o índice KL aqui, de 1 até N, só mudar o índice, a KL, V, XK, XL, tá? Então, quando eu derivar em relação a T, isso daqui vai ser igual a soma KL de 1 até N, a KL, V, XK, XL, T, mais AKL, T, VXK, XL, né? O A depende de T, regra do produto. Ok? Mas esse termo aqui nós acabamos de estimar ele, né? Acima. Esse VXK, XLT nós acabamos de estimá-lo, né? Aqui em cima. Vamos substituir então esse termo aqui para obter então, vamos lá, ó.
vamos obter o seguinte: WT vai ficar igual a soma KL de 1 até N, AKL, WKWL, mais, então, esse AK aqui, multiplicou esse aqui, e esse daqui, né, ó, só observar que esse daqui, quando você olhar para esse termo aqui, ó, 2AIJ, VXI, VXK, VXL, isso daqui dá o W em relação a XI. Quem é o W? XK, XL. Se eu derivar em relação a XI, por isso que apareceu o WL aqui. Tá? XK, XL, né? Deixa eu arrumar aqui. W em relação a XK em relação a XL. Tá? Aí aparece o outro termo, mais duas vezes a soma AIJ, BXI, WXI, mais duas vezes a soma. Agora aparece os de ordem 4 aqui, né? Vamos lá. Então aqui eu vou colocar tudo junto. IJKL de 1 até N, AIJ, AKL, VXI, XK, VXJ, XL, mais o R. Os termos de ordem menor do que 2. Aqui os termos de ordem menor. Então vamos lá, vamos recapitular o que nós estamos fazendo. Ó, começamos com AU maior do que zero, tá? Definimos a V, derivamos a V em relação ao T e achamos uma expressão para V em relação ao T envolvendo os coeficientes a e j e as derivadas da V em relação às variáveis espaciais x e xj, tá? A gente escreveu então essa V de T, a derivada da V em relação a T, como W mais W til, sendo essas duas partes aqui. E se a gente derivou em relação a T, derivamos VT em relação a XK e XL e obtemos essa expressão aqui. Então nós temos aqui termos e separamos, deixamos o W parado e desenvolvemos aqui até os termos de ordem 4. Que aqui nós já temos duas derivadas, derivamos mais duas vezes. Tá? E aí deixamos R aqui os de ordem menor porque aparece o gradiente. E a hessiana a gente faz uma estimativa dessa forma usando a... Podemos derivar, estimar dessa forma o resto. Esse resto que sobra aqui. Tá? Aí a gente volta para o W, que é dado dessa forma. Então a gente vai escrever o W dessa forma, né? Pegamos a expressão do W, derivamos em relação a T e usamos a conta aqui de cima. Tá? E chegamos na expressão desse tipo, só substituindo essa expressão grandona aqui, aqui. Tá? Da mesma forma, então de forma análoga, de forma similar, a gente, ó, o W é VXI, VXJ aqui, né, multiplicando os AIJs. Aqui você tem o VXI, VXJ, né? Então, de forma similar, você também obtém uma estimativa, de forma similar obtemos uma estimativa para W til T. Ou seja, então W til T. Não, antes ainda, eu vou fazer um truque aqui, ó. Opa, já volto pra cá. Antes eu vou fazer esse truque aqui, ó. Vou pegar esse termo aqui, vou passar pra lá. Vou pegar também esse termo aqui, passar pra lá, renomear ele chamando de B, BK. Tá certo? E esse termo aqui eu vou usar
Como eu tenho o A e J, AKL, VX e XK, eu vou usar o uniformemente elíptico para obter o seguinte, ó. Então, para epsilon suficientemente pequeno, a gente obtém o seguinte: WT menos, passa para lá esse termo, KL de 1 até N, A, KL, W, XK, XL, mais a soma BK, W, XK, K de 1 até N, maior ou igual do que θ, esse ana da V, menos C, dV ao quadrado, menos uma constante C. A estimativa parecida com a estimativa de energia, né? E BK aqui, então, é menos 2, soma a KL VXK, VXL. L de 1 até N, K vai de 1 até N. Então eu pego esse termo aqui, renomeio ele, passo para lá, jogo esse para lá. Aqui eu uso uma estimativa elíptica, aquela estimativa de energia, tá? E já tenho uma estimativa para o resto, aqui de cima. Não, então eu uso esse daqui, tá? Mas eu estou fazendo uma estimativa, na verdade, para baixo, né? Então por isso que aparece o menos, então menos aqui, tá? Eu obtenho essa estimativa aqui para o WT. E agora sim, né? Era o que eu estava falando. Então, de forma análoga, de forma similar, obtemos uma estimativa para o W, uma estimativa para por cima, né? Para o WT chapéu. Então, vai ficar menos a soma KL de 1 até N, A KL, W til, XK, XL, mais a soma K vai de 1 até N, BK, W til, XK, maior ou igual do que menos C, esse ana, quadrado, menos o gradiente, menos uma constante C. Então, o que nós fizemos aqui foi, então, escrever a derivada da V como a WWT e derivar mais uma vez, né? Os pedaços, achar estimativas para baixo. Agora, o que a gente faz é colocar ainda um controle. Antes de eu definir, eu vou definir, então, lembra do objetivo do problema do início. Eu quero definir uma função aqui, né? Uma bump function aqui, uma cut-off. Quero localizar a função v nesse conjunto aqui. Então, eu vou usar o w e o wtil. Então, para isso eu vou definir, fazer aqui na outra folha, vou definir, então defina w chapéu igual a w mais k wtil. Estou colocando um peso aqui. Esse k é maior do que zero, vai ser escolhido a seguir. Tá? Então, o que, que a gente tem? Pelas estimativas anteriores, WT chapéu é igual WT chapéu menos, né, a soma KL de 1 até N a KL W chapéu XK XL mais a soma BK W chapéu XK, a gente transfere para cá, θ sobre 2, esse ana de V ao quadrado, menos C
dv ao quadrado menos c. E para isso basta tomar então, na verdade, o k menor do que meio, que na verdade ele é menor do que 1. Pronto. Então essa daqui é a primeira parte técnica do problema. Então vamos nos localizar aqui. Então vamos fazer uma localização aqui do que nós fizemos. Olha só. Então temos u maior do que zero, v igual ao logaritmo de u, isso daqui em ut. Fizemos o vt, a derivada da v em relação a t, decompomos em w mais wtu, né? Escrevemos o w chapéu igual a w mais esse k wtu e obtemos, além disso, estimativas para a derivada do wt maior ou igual a alguma coisa que envolve a hessiana da v, o gradiente, tá? wtu de t e w chapéu de t. Obtemos estimativas para baixo, né? Então, essas estimativas aqui envolvem aquilo ali, né? Ó. Tá aqui ó, em cima. Ó. A hessiana menos e as estimativas envolvem a hessiana e o gradiente. Então, só para localizar o que a gente fez até agora. Agora sim. Então, ó, vamos voltar para a parte não técnica. Ó, suponha, então vamos lá, o que a gente quer provar mesmo? Dado qualquer V fortemente aberto em U, fortemente contido em U, desculpe, conexo, tá? Um tempo T1 menor do que T2, temos que fazer essa estimativa aqui, ó. Estimar o sup da U no tempo T1 menor ou igual a C, o ínfimo da V no tempo T2 nesse conjunto V. Então vamos considerar V, então suponha V, fortemente contido em U, tá? Então V aqui, no primeiro caso, como o V é aberto e é conexo, então eu vou supor no primeiro caso um pouco mais, vou supor que ele é convexo, ou seja, que ele é uma bola aberta. Primeiro caso, então, inicialmente vou supor que V é uma bola aberta. E vamos considerar 0 menor do que T1, menor do que T2, menor ou igual a T. Pegamos os tempos ali. Então agora sim escolha uma função sem infinito de ut, tá? A cut off, tal que o que eu quero dessa função? Ela vai ser, ela é, né? Assume valores entre 0 e 1, tá? É sem infinito. Ela vai ser igual a zero na fronteira parabólica. Quem que é a fronteira parabólica? Vamos voltar lá para o desenho. Então, a fronteira parabólica é, olhando para o U aqui, para o cilindro envolvendo o U, é a parte de baixo toda aqui e toda a lateral aqui do U, né? Envolvendo o U, tá? O topo não entra. E, claro, né? Agora eu quero que ela dá 1 em V cartesiano T1, T2. Tá? Então a cutoff localiza nesse conjuntinho aqui, nesse cilindrozinho que eu tô rabiscando aqui de azul. E que localiza, a princípio, poderia tentar localizar U, mas aí você vê que não dá certo, a V também não. O que a gente faz é, define então a função aqui, ó, que se a quarta W chapéu mais Mi T, onde para Mi suficientemente grande escolhido futuramente. Daqui a pouco a gente diz quem é.
Na verdade não vai dizer quem é, né? Vai só ver que se pegar um Mi suficientemente grande, tal coisa acontece. Então essa aqui que é a nossa, entre aspas, função teste, né? Que vai fazer as coisas dar certo. Agora vem a parte técnica, que eu vou fazer aqui uma afirmação. A parte técnica é a seguinte. A afirmação é que essa função, que se A4, W chapéu, mais MT é maior ou igual do que zero em UT. Note, né, observação, né? Aqui se já é zero em T igual a zero, né? Na parte de baixo. Então essa daqui é a afirmação. Ou seja, essa função que localizou, né? Essa função entre aspas teste, né? Não é bem uma função teste no sentido que a gente usou de formulação, né? Solução fraca. Mas é uma espécie de função auxiliar. Vamos dar esse nome para ela. Uma função auxiliar. Então a afirmação é que essa função auxiliar é não negativa, maior ou igual do que zero em toda o T. Ok? E quem é W? W é aquela segunda componente do VT. W chapéu, né? É dado por W mais KWtil e o WWtil são as componentes do VT. Tá? E essas derivadas em relação ao tempo a gente fez estimativas até agora para elas. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou aceitar a afirmação e vou terminar o teorema. Tá? Então a afirmação aqui é a parte técnica. Vamos ver. Então vou aceitar essa afirmação e vamos terminar o teorema. Aí depois eu faço uma discussão em como chegar num. A demonstração é suponha que é menor, que não é não negativa, então vai assumir algum valor estritamente negativo, então vai ter um mínimo negativo. E o fato desse mínimo negativo, mais com um monte de estimativas, vai chegar numa desigualdade falsa se a gente pegar um Mi suficientemente grande. Essa aqui é a parte técnica. Então, em linhas gerais, é isso. Então, vou assumir essa afirmação e vamos terminar o teorema, que agora é a parte intuitiva que a gente quer fazer desde o início, né? Então, pega uma função, localizou naquele conjunto V e vamos terminar o teorema. Depois a gente volta a discutir a parte técnica. Então, vamos lá. Ó. Se isso daqui vale em todo o T, em particular, eu W, chapéu, mais MT é maior ou igual do que zero, tá? Em V cartesiano T1, T2. Por que que isso vale? Porque elas coincidem, né? Essa função auxiliar e essa função aqui coincidem nesse conjunto, né? No cilindrozinho azul. A função auxiliar está localizando essa outra no cilindro. Isso implica que VT é maior ou igual que alfa gradiente ao quadrado menos beta em V cartesiano T1, T2 para apropriados alfa e beta. Já vou explicar. Deixa eu só destacar essa desigualdade. Vamos entender isso aqui no canto no rascunho. Olha só. O que a gente tem? O VT, derivado de V em relação a T, é W mais W til. Tá? Que é igual, eu posso fazer W mais W mais, eu somo K W til menos K W til mais W til. Somei e subtraí W til. Isso aqui é o W chapéu.
O W chapéu, pela desigualdade anterior, acima aqui, é maior ou igual do que menos mi t. Mas o t está entre T1 e T2. Então eu posso colocar isso daqui como sendo um menos beta. E esse beta depende do T1 e T2. Tá? Aí que a constante depende, pode depender do T1 e T2. O WT a gente estima pelo uma espécie de estimativa de energia pelo gradiente. Tá certo? Legal. Então vamos lá. Vamos tomar o sup então da U. Fazer uma. Então, assim, ó, fixe x1, x2 pertencente a V, tá? Nós temos, né, só para lembrar, T2 maior do que T1. Então o que a gente vai escrever, fazer agora um teorema do o segundo teorema fundamental do cálculo aqui, um argumentozinho de cálculo na direção t. Ou seja, se eu fizer v x2 t2 menos v x1 t1, isso daqui vai ser igual a integral de 0,1, a derivada em relação a s, da v, aqui eu vou colocar sx2 mais 1 menos s x1 na primeira componente x, st2 mais 1 menos s t1 ds. Por que eu estou fazendo isso? Usando essa... Porque V, a princípio, é uma bola aberta e é conexa. E o x1, x2 está em V. x1, t1, né? x1, t1, x2, t2. Então eu estou fazendo a derivada nessa... dentro da bola. Tá certo? Mas isso daqui é a derivada direcional, né? Integral de 0 a 1 dv. Só que eu tenho duas componentes, né? Eu tenho o x e a t separado, né? Então eu tenho o gradiente da v. Aqui vou colocar assim, bolinha, uma bolinha mais gordinha, que é o produto escalar. x2 menos x1. Aí vt t2 menos t1 em relação a s. E se isso daqui ficar maior ou igual, vamos lá, ó. dv, colocando, olhando de trás para frente, né, tirando o módulo, vai ficar 0 a 1 menos o gradiente da v, norma x2 menos x1, tá? Mais t2 menos t1, não preciso colocar o módulo, que o t2 é maior do que t1. Agora aqui eu uso vezes, né? Vezes. Aí eu uso aquela estimativa que veio lá da afirmação. Essa daqui. Então toda a afirmação, a localização era para obter essa estimativa, para a gente usar agora aqui dentro do nosso argumento unidimensional. Tá? Então o VT eu estimo por isso aqui, que vai ficar então alfa dv ao quadrado menos beta ds. Tá? Mas tudo isso daqui então fica maior ou igual que uma constante menos gama, tá? Porque eu posso permitir que o gama dependa do alfa, do beta, x1 menos x2, t1 menos t2. Mas o x1 menos x2 tá fixo, tudo bem, mas eles estão dentro de V, que é limitado. Então vai depender, na verdade, do V. Tá? Então, localizando as ideias, olha para cá, olha para cá.
que a gente obteve? Que, vamos lá, ó, V x2 T1 T2 menos V x1 T1 é maior ou igual que menos gama, tá? Mas o V é o logaritmo do U. O x2 T2, deixa eu colocar aqui, V é igual a log de U. Vou passar esse menos V para lá, vai ficar maior ou igual que o log U x1 T1 menos gama, tá? Aplicando a exponencial, o x2 T2 fica maior ou igual a e elevado a menos gama u x1 T1. Isso daqui implica que o sup, toma o sup, depois o inf, o sup em v, o T1, T2 é arbitrário, o x1, x2 é arbitrário dentro do v, né? Tá, então fica u ponto T1 menor ou igual do que a constante ínfimo em v de u ponto T2. E é essa desigualdade que a gente queria provar, né? Vamos lá. Caso geral, quando o V não é uma bola aberta. Ora, mas U é conexo, então a gente cobre V fortemente contido em U por bolas abertas. Ok? Entendeu mais ou menos a ideia? Alguma dúvida? Pelo menos a ideia geral, né? Então a menos da desigualdade da afirmação, a desigualdade de Harnack tá aí a parte intuitiva, né? Então pega uma função, localiza, acha os níveis, modifica essa função auxiliar, tem que ser um pouquinho modificada, né? Tá? E a gente faz a estimativa na bola convexa, depois passa para o V geral. Então, para terminar, só dar endereçar algumas questões em relação à afirmação. Então, os detalhes vou deixar para vocês verificarem com mais calma aí, ok? Vamos dar só endereçar aqui algumas questões em relação à afirmação. É o seguinte, olha, então a ideia é mostrar que a função que se 4 a quarta w chapéu mais mi t é maior ou igual do que zero em o t para u, para mi, né, que nós vamos escolher futuramente. Bom, se a gente supor que não, fizer um argumento por contradição, então essa função vai ter que assumir algum valor negativo. Então a gente pode supor que esse valor negativo é o mínimo. Vamos supor que ela atinge um mínimo negativo em x0t0 pertencente a u0t. Perceba que eu não posso usar nenhum princípio do máximo forte aqui também, né? Porque essa é usado para a gente tirou o princípio do máximo dessa desigualdade. Bom, então vamos lá. Se isso acontece, então a derivada dá zero. Então que se w chapéu xk mais 4 que se xk w chapéu igual a zero. Como assim?
essa não é a derivada, mas depois que você mexe, você chega nisso. Ó, vamos lá, vamos derivar isso aqui em relação. Então temos ó, que si 4 W chapéu mais MT. Vamos derivar, por exemplo, em relação a XK. Tá? Então nós vamos ter aqui ó, a derivada do primeiro, que si 4 XK vezes o segundo, claro, né? Esse aqui some, né? Eu vou cortar aqui não tem XK, né? Então é zero. Então vai ficar aqui, ó, derivada do primeiro vezes o segundo, sem derivar, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Estou derivando em relação a xk. Tá? Aí quando eu derivar aqui, pela regra da cadeia, o que se a 4, então vou ficar 4 que se ao cubo que se xk. W chapéu mais, ok? Isso daqui tem que ser zero, né? Porque isso daqui no ponto x0, t0, né? Isso daqui nesse ponto de mínimo. Tá? Mas então você coloca que se é o cubo em evidência e cancela que esse zero e obtém essa igualdade que está aqui. Tá? Além disso, zero, eu posso falar que zero é maior ou igual a que se a 4 W chapéu mais MT. Tudo que eu vou fazer agora é no ponto x0, t0, tá? Derivada, isso aqui é zero. Aí os menos a soma do AKL, que se 4 W chapéu mais MT em relação a XK, XL. No ponto x0, t0. E aí, então, se eu desenvolver aqui, eu ainda tenho uma estimativa do tipo 0 maior ou igual a mi, mais que se 4, mi chapéu t, a soma a kl w xk xl, menos duas vezes a soma a kl, que se 4 xl w chapéu xk mais um R chapéu. Isso aqui é os termos lá de ordem. R chapéu menor ou igual do que C, que si ao quadrado, W chapéu. Agora as ordem 1, né? Tá? Que tem as derivadas mais altas é de ordem 2. Só que eu tenho uma estimativa nos W, chapéu, né? Tá? Então, se a gente usar, então pelas estimativas do W chapéu T, que nós fizemos lá no início, né? E como que se W xk chapéu mais 4, que se k W chapéu igual a zero, aí você tem que fazer as contas, tá? Você vai obter, então estou só endereçando, depois verifique certinho, que uma desigualdade desse tipo aqui, ó, 0 maior ou igual do que mi, mais que se 4, θ quadrado sobre 2, d ao quadrado, v ao quadrado, menos c, dv ao quadrado, menos c, menos aquele 1 até n, bk, w chapéu xk, mais r. Tá? Usei a estimativa para o wt que aparece aqui. Mas aí a gente tem a definição de bk também. Né? Então, ó, só para lembrar, bk era igual a menos 2, a soma que envolvia o AKL VXL.
Então eu posso estimar isso aqui pelo gradiente. Só que eu tenho um menos aqui na frente, então fica uma estimativa por baixo. Tá? Então isso daqui eu ainda posso escrever 0 maior ou igual do que mi, mais que esse 4, θ quadrado sobre 2, d ao quadrado v quadrado, menos c, dv ao quadrado menos c, mais um r til, juntando os restos. Tá? Onde o r til vai satisfazer menor ou igual a c, que c ao quadrado, aí você tem que verificar com o outro resto, e coxi que c ao cubo, dv, w chapéu. Isso tudo no ponto x0, t0. Tá? Tô só fazendo em linhas gerais. Então qual que é o objetivo? A gente pegou a estimativa do r til, obtemos essa desigualdade, mas o r til satisfaz isso. Mas agora o mínimo, o fato de que se 4 w chapéu mais mi t menor do que zero em x0 t0, tá? Vai garantir que w chapéu é igual a w mais kw til, que é menor do que zero também nesse ponto x0 t0, e nós vamos contradizer esse outro fato, porque você está fazendo uma estimativa, digamos assim, por cima, mas você tem um menos aqui, né? Então fica uma estimativa por baixo, mas isso daqui é menor ou igual do que zero, vai te dar uma outra estimativa por cima, tá? Então, bem em linhas gerais, ó, o W é a soma do AIJ, VXI, XJ. Não tem o V aqui. O W til é igual a soma a IJ, agora sim, VXI, VXJ. Então, dessas desigualdades, a gente obtém que esse ano ao quadrado da V é menor ou igual a C d2 ao quadrado. O gradiente ao quadrado ficou menor que esse ano. E W chapéu é menor ou igual então que C d2v. Isso tudo no ponto x0 t0. Tá? Ou seja, está fazendo uma estimativa para o outro lado do r til. Então, por um lado, você vai obter, ó, daqui, então olha para cá. Você tem o W til, W chapéu, na verdade, né? Eu vou estimar por D2 ao quadrado V. Tá? E você tem você tem gradiente ao quadrado. Se eu tirar a raiz aqui, fica meio. E aí eu tenho, então, trocando aqui, eu obtenho o seguinte, ó. R chapéu menor ou igual a C, que C ao quadrado, D ao quadrado V, W, mais C, que C ao cubo. Então vai ficar dv mais vezes dv meio. D2, né? Tá. Aqui tá faltando um 2. Aqui tá faltando um 2. O termo de ordem 2. Então vai ficar D2V meio mais 1. 3 meios. Tá? Isso aqui fica menor ou igual a epsilon. Pela coxi com epsilon, né? Que se é a quarta. D2V quadrado mais. Tem que verificar tudo. Tá? Então esse por um lado. Mas por outro lado, o R barra, lá na primeira desigualdade de cima, onde apareceu ele aqui, ó, essa desigualdade, aqui, desenvolve ela, isola o R, o menos R em módulo, a gente obtém o seguinte, ó, R é maior ou igual que menos R, tá vendo? Ó? Aqui, ó, eu passo essa parte para lá, passo o menos R para cá, então o menos R vai ficar maior ou igual que essa parte aqui de dentro. Tá?
escrever aqui, ó, que tá lá em cima. Então vai ficar menos R vai ser maior ou igual do que mi, mais que si sobre, ó, vou voltar para você ter na cabeça, ó. Mi, que si sobre 4, θ sobre 2, aí se ana, menos c o gradiente, tá? Que c ao quadrado, multiplica θ sobre 2, d2v ao quadrado, menos c ao quadrado, menos c. Mas isso fica maior ou igual, então, a mi, que si 4, θ sobre 2 é maior que 1, estou fazendo uma estimativa por cima, então fica d2v ao quadrado menos c dv ao quadrado menos c. Vamos lá, olha só. Então, por cima eu tenho... o R barra tá aqui, ó. Vou fazer de azul. Tá? Então, por cima eu tenho essa daqui. Por baixo eu tenho